caso de hoje aconteceu no ano de 1986 na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, e se trata de uma surpreendente história que envolveu ganância, crueldade e a indústria farmacêutica em um crime quase perfeito. Eu sou a Amanda Green e no vídeo de hoje eu conto o caso das pílulas de dor de cabeça, que marcou a história criminal dos Estados Unidos como um dos mais elaborados crimes de que se tem notícia. E aqui no canal Mentes e Crimes eu posto vídeos toda semana, então se você está me vendo pela primeira vez, se inscreve no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo. E se você estiver me assistindo de outra plataforma, por favor, vem aqui pro YouTube também, se inscreva aqui, eu já agradeço desde já. Mas não vou me alongar muito nessa introdução, eu já vou deixar a minutagem porque talvez esse vídeo fique um pouquinho mais longo, ok? Vamos pro vídeo de hoje. A Susan morava na cidade de Seattle e na época dos fatos ela tinha 40 anos. Ela trabalhava como vice-presidente de um banco da região e era descrita como uma mulher muito charmosa e bonita que usava da beleza para conquistar os clientes e também gostava de flertar com homens aleatórios. Mas segundo os amigos e familiares, esse era só o jeito simpático dela ser e os flertes não passavam de olhares e sorrisos. A Susan também era uma mulher muito sofisticada, ela estava sempre muito bem vestida, com roupas muito caras, e ela tinha duas filhas jovens do primeiro casamento. Quando tudo aconteceu, ela tinha acabado de se casar com o Paul Webb, que já estava no terceiro casamento, e trabalhava como caminhoneiro. As pessoas diziam que o Paul e a Susan eram um casal improvável. As pessoas sempre comentavam, davam suas opiniões, dizendo que o casamento não ia dar certo porque os dois faziam parte de mundos muito diferentes. Além disso, quando eles ainda estavam namorando, a Susan descobriu que estava sendo traída pelo Paul. Na verdade, ele tinha uma namorada quando a conheceu e nunca deixou essa namorada, até que de alguma forma a Susan acabou descobrindo esse relacionamento que o Paul já tinha e deu ultimato dizendo que ele tinha que se separar dela ou tudo estava acabado entre os dois. O Paul aceitou a exigência da Susan, esse era o mínimo que ele podia fazer, e logo depois os dois acabaram se casando. Porém, apenas 6 meses depois do casamento, a Susan descobriu que o Paul não tinha se separado da amante e que ele a encontrava de forma ocasional. Aquilo se tornou uma situação extremamente estressante para o casal, eles brigavam o tempo todo sobre o mesmo assunto. E a Susan já tinha uma vida estressante no trabalho, ela tinha 2 filhas adolescentes, então a vida dela ficou ainda mais estressante com a adição do Paul. E ela já tomava pílulas para dor de cabeça há muitos anos, aquelas pílulas que a gente compra em qualquer lugar. Eu vou deixar aqui a imagem, não posso falar o nome, mas essas pílulas pararam de fazer efeito. Então o Paul sugeriu que ela começasse a usar as cápsulas, que na visão dele eram mais eficazes. E a vida dele seguiu, eles não se separaram e o Paul não deixou a amante e cada dia mais estresse na vida da Susan. Na manhã do dia 11 de junho de 1986, a Susan e a Hayley, que era sua filha, estavam se preparando para sair de casa. A Hayley ia para a escola e a Susan ia trabalhar no banco. E elas tinham essa rotina de bater um papo antes de saírem de casa. E a Hayley entrou no banho e continuou conversando com a mãe, que estava se maquiando ali no banheiro. Tudo parecia normal, mas quando a Hayley saiu do banho, ela encontrou a mãe caída no chão. A expressão da Susan era de susto, os olhos estavam revirados e as mãos enrijecidas. Aparentemente ela não estava respirando e a Hayley disse que não ouviu quando a mãe caiu e ela também não ouviu nenhum outro barulho que pudesse indicar que algo anormal aconteceu. A Susan foi levada às pressas para o hospital, mas infelizmente ela morreu logo depois de chegar lá. Ninguém entendia muito bem o que tinha acontecido, afinal, ela era uma mulher muito saudável, que se cuidava muito bem. A necrópsia foi realizada e os resultados foram surpreendentes. Susan exalava um cheiro peculiar que se assemelhava a amêndoas amargas, que, para quem não sabe, é o mesmo cheiro de uma substância letal chamada cianeto de hidrogênio, que é um veneno sem antídoto que cessa a vida poucos minutos depois da ingestão, sem deixar rastros claros. Agora o desafio era entender se a Susan tinha ingerido aquela substância de forma proposital ou se alguém tinha feito com que ela ingerisse aquilo. Investigando a vida da Susan mais a fundo, eles constataram que ela não fazia o perfil de uma pessoa que atentaria contra a própria vida. Então eles resolveram descartar essa possibilidade e começaram a se concentrar na linha de investigação que dizia que a Susan tinha sido morta por envenenamento. A Susan é uma pessoa muito querida na cidade, então apesar de ter algumas pessoas em mente, a polícia não tinha nenhuma pista concreta
que pudesse solucionar aquele caso. Por outro lado, os amigos e familiares da Susan diziam ter razões fortíssimas para acreditar que o Paul tinha algum envolvimento com o crime. Segundo os familiares, o marido de Susan teve um comportamento muito estranho depois da sua morte, chegando a fazer piadas sem graça com o que aconteceu, e antes mesmo dela ser enterrada já existiam boatos de que ele estava saindo com outras mulheres, e por isso ele já estava sendo considerado suspeito na visão dessas pessoas. Mas a polícia seguia as investigações sem nenhuma pista concreta, até que no dia do velório da Susan, que estava acontecendo na casa dela, a Sarah Snow, que é a irmã gêmea dela, descobriu algo que definitivamente foi parte da solução desse crime. A Sarah Snow não estava se sentindo muito bem, ela tinha uma dor de cabeça muito forte e sabia que a irmã tomava o mesmo medicamento que ela. Então ela resolveu ir à cozinha procurar por esse medicamento e achou o frasco no armário. Porém, quando ela abriu aquele frasco, ela notou que ao invés de tabletes, existiam cápsulas ali. E segundo a Sarah, a Susan nunca tomava cápsulas, ela sempre tomava os tabletes. A Sarah achou aquilo muito estranho e resolveu comunicar às autoridades, que já investigavam a morte da Susan como um crime. A polícia então recolheu aquela amostra e foi enviada para análise, e ele descobriu então que aquele frasco tinha sido manipulado e envenenado com cianeto de hidrogênio, a mesma substância que matou a Susan. O Paul foi questionado e confirmou que ele tinha sugerido que a Susan fizesse a mudança de tablete para a cápsula, mas que ele nem lembrava se ela comprou ou não e que ele não tinha nada a ver com o ocorrido. Apesar de ter uma suspeita muito grande sobre Paul, não existiam evidências suficientes para que ele fosse indiciado e a investigação continuou. A empresa que produziu o remédio ordenou que todos os lotes daquele medicamento fossem recolhidos e, para surpresa deles, outros 3 frascos do mesmo medicamento tinham sido recolhidos das farmácias e lojas de conveniências da região e tinham sido envenenados de forma criminosa por alguém que a polícia não tinha ideia de quem fosse. O laboratório tomou todas as precauções possíveis e, além de recolherem todos os frascos do país inteiro, eles também realizaram uma investigação minuciosa que não encontrou nenhum sinal de que a contaminação tinha acontecido dentro da empresa, e sim depois do produto já ter ido para as prateleiras. E essa era uma informação muito importante, pois alguns anos antes desse caso, outro caso bem semelhante tinha acontecido em Chicago. Vários frascos de um remédio comumente utilizados para febre e dor de cabeça foram envenenados e colocados de volta nas prateleiras, e isso matou 6 pessoas naquela ocasião. A polícia temia que alguém estivesse copiando o primeiro caso, ou que talvez o mesmo responsável ou responsáveis estivessem agindo novamente, já que o primeiro caso nunca tinha sido solucionado e, na verdade, até hoje nunca foi solucionado. Bom, depois que a possibilidade de contaminação dentro do laboratório foi eliminada, um grupo de empresas do ramo farmacêutico chegou a oferecer uma recompensa de $300 mil para quem tivesse informações que ajudassem na solução do caso. E eu gostaria que você guardasse essa informação da recompensa, porque é importante no final do vídeo. O incidente naturalmente começou a tomar proporções fora do comum, afinal era um caso extremamente polêmico, envolvendo grandes empresas farmacêuticas, e a polícia orientou a população a interromper qualquer uso que eles estavam fazendo da medicação e retornar os frascos para as autoridades. E foi então que uma mulher chamada Stella Nichol procurou as autoridades para informar que seu marido, Bruce Nichol, tinha morrido algum tempo antes e que ele fazia uso do medicamento quase que diariamente. A Stella disse que no dia da morte do marido, ele tinha tomado 4 cápsulas do medicamento e perdido a consciência logo depois. Assim como a Susan, ele foi levado para o hospital às pressas, mas sua morte foi anunciada pouco depois da chegada. Ela disse que achava que a morte do marido tinha alguma conexão com o uso do medicamento, mas como Bruce não era uma pessoa tão saudável quanto a Susan, o exame mais detalhado não tinha sido feito, afinal isso não era de praxe. A causa oficial da morte dele foi dada como efizema pulmonar. A polícia recolheu os frascos que o Bruce tinha comprado recentemente e descobriu que os 2 frascos estavam envenenados. Com essas 2 mortes confirmadas e um escândalo gigantesco que colocava em xeque a segurança nacional dos Estados Unidos, várias agências se envolveram no caso para tentar resolver da melhor forma possível. Então a investigação ficava cada vez mais sofisticada e todas as pessoas envolvidas foram orientadas a não deixar nenhum detalhe passar. Todos os detalhes, por mais irrelevantes que eles pudessem parecer, deveriam ser investigados.
E essa recomendação fez toda a diferença nesse caso. Ao analisar os frascos e as cápsulas de forma mais precisa, a polícia descobriu que o cianeto usado para a alteração não era totalmente puro e que, na verdade, existiam partículas muito pequenas de algo que depois foi identificado como algicida, que é uma substância comumente utilizada em aquário para exterminar algas indesejadas. A quantidade era mínima, então isso levou a polícia a acreditar que o algicida tinha sido posto ali de forma acidental. Foi aí que um dos agentes que participaram das investigações lembrou que quando ele foi visitar a casa da Stella e do Bruce para coletar os frascos, ele notou que existiam alguns aquários onde o algicida podia ter sido usado. E mesmo que aquilo pudesse ser classificado como uma coincidência, chamou a atenção da polícia que tinha um caso extremamente complexo nas mãos e não podia deixar nenhum detalhe passar batido. Então eles resolveram investigar mais a fundo. E na região onde a Stella e o Bruce moravam, existiam várias lojas de pets e aquários, e a polícia foi de uma a uma com a foto da Stella nas mãos, até que um vendedor de uma das lojas reconheceu a Stella e disse ter vendido o algicida para ela em várias ocasiões. Ele disse que recomendava aos clientes que triturassem aquela substância para que assim a eficácia aumentasse. Com essa informação, a polícia começou a suspeitar da Stella e passou a investigá-la. Os investigadores descobriram que ela já tinha tido vários problemas com a justiça, inclusive tinha sido presa por fraude e também por violência contra uma das suas filhas, a Cindy. E os vizinhos e amigos do casal disseram que eles sempre tiveram uma vida muito badalada e que eles sempre saíam para se divertir e que tudo era regado a muito excesso. Por causa desse estilo de vida, o Bruce se tornou alcoólatra e estava ficando com a saúde debilitada. A Stella não queria abandonar a vida de festa e ficou extremamente chateada quando o Bruce resolveu parar de beber e começar uma jornada de sobriedade. Eles começaram a se afastar um do outro aos poucos e a Stella passou a reclamar constantemente com os amigos, dizendo que a vida ao lado do Bruce depois da sobriedade era extremamente entediante e que ela já não suportava mais uma existência sem diversão. As finanças do casal estavam no vermelho, eles estavam prestes a perder a casa porque o Bruce não estava fazendo os pagamentos corretamente, mas bem pouco antes de morrer, o Bruce teria assinado uma apólice de seguro que pagaria $75 mil à Stella caso ele morresse. A Stella era a única beneficiária dessa apólice e acabou recebendo os $75 mil quando o Bruce morreu. E um pouco antes do Bruce morrer, a Stella escreveu várias cartas para vários cobradores, dizendo que o Bruce não tinha responsabilidade, mas que a partir dali ela tomaria as rédeas das finanças da família e que tudo já estava resolvido. A esta altura, a Stella já era considerada suspeita nas investigações e até então a polícia só tinha ela e o marido da Susan, o Paul, na lista de possíveis responsáveis pelo envenenamento das cápsulas. A polícia ofereceu tanto para o Paul quanto para a Stella a oportunidade de passarem pelo detector de mentiras para que assim eles limpassem o nome caso fosse necessário. O Paul aceitou na hora, ele passou pelo detector de mentiras e não foram encontradas incoerências nas falas dele. Já a Stella alegou que não estava num bom estado emocional depois de perder o marido e se recusou a passar pelo detector de mentiras. Pô, essa recusa não ajudou em nada a situação da Stella, a reputação dela já estava bem ruim e tudo ficou ainda pior quando a polícia descobriu que a assinatura do Bruce na apólice de seguro tinha sido forjada, que na verdade a Stella tinha assinado aquele documento. E depois desses vários elementos que pesavam contra ela nesse caso, a Stella decidiu que ela passaria pelo detector de mentiras para que assim pudesse limpar a sua reputação, e ela passou pelo detector de mentiras, mas falhou miseravelmente. E foi aí que a Cindy Hamilton, que era filha da Stella e a enteada do Bruce, resolveu procurar as autoridades com revelações chocantes. A jovem disse que a mãe já tinha revelado a intenção de se livrar da vida entediante que tinha com o Bruce e chegou a tentar matá-lo antes usando outro veneno, mas não obteve sucesso. A Cindy revelou ainda que a Stella se achava muito mais inteligente do que os outros e visitava a biblioteca com frequência, e que antes do Bruce morrer ela visitou a biblioteca várias vezes para pesquisar sobre venenos que não deixavam rastros. E as autoridades foram checar as informações na biblioteca da região e descobriram que a Stella pegou vários livros emprestados com a temática de venenos, e um deles chamado Deadly Harvest, que em tradução livre seria Colheita Mortal, que era um livro que descrevia a ação de vários venenos encontrados na natureza
e as digitais dela foram encontradas principalmente nas páginas que falavam sobre cianeto de hidrogênio, e não só daquele livro, mas também de vários outros livros na biblioteca que falavam especificamente dessa substância. Neste ponto, a polícia já tinha várias provas cruciais contra a Stella, nesse caso da morte do Bruce, e ela acabou sendo indiciada. Mas você deve estar se perguntando: e o que a Susan Snow, o Paul, o que a outra família tinha a ver com essa história toda? Pois bem, preste atenção agora, porque essa é uma parte da história em que as pessoas geralmente ficam confusas, o que é normal, porque é uma história bem complicada, mas se você prestar atenção, você vai entender direitinho. Com a morte do Bruce, a Stella recebeu um seguro de vida no valor de $75 mil, e a sua participação na morte do marido talvez permanecesse um segredo até hoje, se não fosse pela ganância surreal da Stella Nichol. Pouco depois de receber o pagamento do seguro, a Stella descobriu que se a morte do marido fosse considerada acidental ou provocada, ela receberia um adicional de $100 mil. Mas como oficialmente a morte dele tinha sido efizema pulmonar, foi considerada uma causa natural. A Stella simplesmente não podia abrir mão desses $100 mil e começou a armar um plano para pôr as mãos na quantia. Então a Stella já tinha sido responsável pela morte do marido, com um veneno nas pílulas que ele tinha em casa, mas ela precisava que a morte dele fosse considerada um acidente ou uma morte provocada, mas não por ela, claro, para que então assim ela recebesse os $100 mil a mais. E foi então que ela teve a ideia de comprar outros 3 frascos do remédio para dor de cabeça, alterar esses remédios com cianeto e redistribuir nas prateleiras de 3 lojas aleatórias ali da região onde ela morava, na esperança de que alguém comprasse essa medicação e morresse por envenenamento, gerando assim um motivo para que o corpo fosse exumado e que a causa da morte passasse então a ser uma morte provocada por alguém misterioso. Então alguém na casa da Susan, sem saber de nada, comprou essa medicação, ela tomou e morreu logo depois. E o plano diabólico dela foi descoberto porque, apesar de se achar mais esperta do que todo mundo, a Stella usou o mesmo recipiente que ela costumava triturar o algicida para manipular o cianeto de hidrogênio, acabou contaminando a substância. E com todos esses elementos e provas contra a Stella, ela foi presa e indiciada por manipulação do produto, que resultou na morte do Bruce e da Susan Snow. Ela foi julgada em 1988 e considerada culpada de todas as acusações. A Stella Nichol recebeu 2 sentenças de 90 anos pela alteração dos frascos, que resultaram em 2 mortes, e mais 3 sentenças, cada uma de 10 anos, pela alteração dos frascos que não causaram mortes. E a pena total dela foi de 210 anos. Ela ainda está cumprindo pena na Califórnia. Em 2018 ela teve a liberdade condicional negada. Ela já tinha 75 anos em 2018 e ela continuou afirmando ser inocente e disse que na verdade sua filha Cindy inventou todas essas mentiras para que ela pudesse receber a recompensa de $300 mil, que na verdade ela recebeu $250 mil da recompensa que as empresas farmacêuticas estavam oferecendo. E apesar de ter sido sentenciada a 210 anos de prisão, a soltura da Stella está na verdade prevista para 2040, quando ela, se estiver viva, vai ter 97 anos. O que você achou desse caso? Você esperava esse final? Deixa nos comentários, me conta tudo. Semana que vem eu vou postar um vídeo bônus na segunda-feira, então já ativa o sininho para não perder essa notificação. Se inscreve no meu canal, dá like, compartilha. Eu volto semana que vem com mais um caso. Beijo, tchau, tchau ou bye, bye.